Olá, bem-vindo a esse espaço de reflexões, de conversas com foco na temática liderança e gestão de equipe. Meu nome é Mônica Ecoff, há mais de 20 anos eu trabalho nessa área, desenvolvendo e conduzindo oficinas, cursos sobre essa temática. É um prazer ter vocês aqui. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. E se ao final, desse vídeo você achar interessante, clique em gostei e compartilhe. Caso não, deixe sugestões também, de melhoria. O que você gostaria de ver acontecendo nessa temática ou correlata a ela. Bem, nossa conversa aqui hoje é sobre o servir, sim, tornar-se refém, não. E aí isso tem a ver primeiro com o servir. Eu lembro, alguns anos atrás, quando eu tive acesso a um livro, Jesus CEO no coração da empresa, que foi indicação, ele apareceu como primeiro no top da lista da Business Week, como a principal indicação de leitura para CEOs, gestores, coordenadores. E eu lembro que eu comprei o livro, porque, puxa, o que eles viram, em Jesus e que relação se faz hoje no mundo dos negócios, Ainda não era final da década de 90. Eu achei incrível o livro, muito interessante mesmo, e vai trazendo quantos dos comportamentos de Jesus impulsionariam, são identificados também em CEOs, em gestores que apresentam resultados diferenciados. Esse é basicamente o livro. E ela traz, entre outras coisas, esse perfil de prontidão de Jesus em servir. Alguém pedia a ele uma ajuda, ele estava disposto. Alguém solicitava a ele alguma coisa, ele procurava atender. Ele entendia as necessidades, a fome, tudo. Havia um interesse genuíno em servir. E aí vem a pergunta, mas e aí, como é que é esse negócio de servir, Porque servir é um convite a dar de si ao outro. Como é que eu faço isso sem me tornar refém? E aí é interessante quando a gente pensa, quem somos nós? E a gente pode se encarar como um conjunto de hábitos, é de fato a perspectiva que mais me agrada. Assim como é um hábito, tudo aquilo que gera bom resultado, na minha perspectiva, eu posso manter e até fortalecer. E usar, às vezes, como alavanca para desenvolver pontos que eu considero fracos. E isso que eu considero fraco, pontos fracos, na verdade são hábitos que eu posso mudar. Então eu mesmo olho para mim não como uma coisa engessada que nasceu de um jeito, vai morrer daquele jeito, não, como algo fluido. Eu olho para mim e não vejo, esse é o meu jeito. Não, esses são os meus hábitos. E a gente pode ter hábitos em termos de desejos, e na gestão a gente chama isso de objetivos e metas, Então eu tenho esses objetivos, essas metas, e eu me impulsiono por metas e objetivos. É um hábito que trago. Posso ter um outro conjunto de hábitos que está relacionados ao conhecimento que eu tenho, às habilidades que desenvolvi. Habilidade é o saber fazer. E eu faço isso treinando, é uma habilidade que se desenvolve. Há um outro conjunto também de hábitos que está relacionado à minha perspectiva de vida. Na minha perspectiva de vida, eu posso encarar a vida como mais fácil, fluida, ou então árdua, difícil, as coisas não vêm com facilidade. Eu posso ter o hábito de encarar as pessoas como confiáveis, comprometidas, ou ter o hábito de encarar as pessoas como muito pouco comprometidas, normalmente pessoas que não são confiáveis. É um hábito que eu trago em termos de crenças. Em termos de perspectiva, é a grande lente pela qual eu olho o mundo. É um hábito colocar essa lente, eu poderia trocar. Há um outro conjunto de hábitos, que é o hábito de perseguir valores. Eu posso perseguir o valor da justiça, realmente ter o compromisso em ser justa, ou ser verdadeira, ou ser compassiva. Isso não quer dizer que eu sou justa todo o tempo, 100% da minha vida, de jeito algum. Há inúmeras gaps, falhas nesse trajeto, mas eu busco moldar meu comportamento futuro em função desses valores. E aí, olhando para isso, a gente como gestor, e aí essa é a reflexão que eu convido você a fazer, ou como uma líder na sua empresa, da sua equipe, você olhar para as pessoas que estão chegando nesse seu barco, da sua equipe, do seu negócio, ou do seu projeto,
e observar o seguinte: eles têm os mesmos objetivos ou seu propósito pessoal está alinhado com os objetivos, propósito, missão desse meu negócio? Porque se não tiver, se forem muito antagônicos, dificilmente essa pessoa vai conseguir fazer sua melhor entrega, porque aquilo não diz nada para ela. E se a gente não vê significado, se a gente não vê um propósito, algo que eu gero valor e que isso reverbera em mim, eu nunca vou desenvolver minha plenitude. A maior parte das pessoas nunca parou para pensar qual é o meu propósito, né? O que para mim realmente tem significado e sentido? E sim, isso é um dos primeiros desafios como gestora, como gestor, como líder de uma equipe, é ter essas conversas individuais, com o grupo, explicando qual o propósito, primeiro do seu negócio. Como que você impacta positivamente a vida das pessoas? E aí procurar convidá-los a fazer esse exercício. Como você quer impactar a vida das pessoas? Como que, né, o que você acredita que você gostaria de contar que fez, né? E isso que é o seu legado, você acha que está relacionado com esse espaço? E você ajudar, e você observar, ajudar o outro a refletir sobre isso e observar-lo, né? Se isso realmente tem a ver com aquilo que você pretende gerar de valor, que é o seu propósito, o propósito do projeto, do negócio que você conduz. Às vezes você vai ver que não estão ligados. E o ideal é você, observando as competências dessa pessoa e principalmente seu objetivo, seu propósito, ajudá-la a seguir naquela direção. Indicá-la para uma outra empresa, buscar fazer com que ela, às vezes até num outro departamento, numa outra área, num outro projeto, dentro da mesma empresa é possível alocá-la. Mas a ideia é que você já vá fazendo esse primeiro corte. Bem, imaginando que, pronto, na minha equipe tem pessoas que estão alinhadas com esse mesmo propósito. Mas você vai observar que eles não entregam igual. E eles não entregam igual, primeiro porque eles não têm, às vezes, as competências necessárias, conhecimentos, habilidades, para realizar a entrega que você precisa. E aí a primeira reflexão é: eles conseguem desenvolver isso? Você vai ver que há, né, grosso modo, um grupo de pessoas que todas vão desenvolver. Primeiro ponto, se elas tiverem interesse, irão conseguir desenvolver. Só que há alguns grupos, né, de habilidades, né, no geral, aí, competências, principalmente vamos secar aqui habilidades e atitudes, que demoram mais tempo a serem desenvolvidas. Porque para elas serem desenvolvidas, principalmente as soft skills, que a gente chama, elas vão ter que confrontar um nível mais embaixo, que é o nível das crenças pessoais. E confrontar as crenças, mudar, quebrar esse núcleo e virar chaves, até que a gente chama, para encarar o mundo de uma outra forma, utilizar um novo óculos para ver as circunstâncias, ver as pessoas. Isso demanda de mim um esforço razoável. E às vezes tem alguns que são muito demorados. E aí cabe a você dar esse feedback. Porque você às vezes vai ver que, nossa, isso vai demorar tanto tempo que eu não tenho fluxo de caixa, né? Eu não tenho nem fluxo de caixa, o capital de giro aqui, essa condição de fazer esse investimento e aguardar o tempo necessário para esses frutos aparecerem. Eu preciso de uma entrega mais rápida. Dificilmente aquela pessoa vai conseguir te atender. E vai gerar uma tensão, um estresse, um desgaste tão grande que você tem condição de avaliar. Dificilmente a pessoa, até porque ela gosta daquele ambiente, ela acredita que aquele é o lugar para ela, mas vai ser difícil para ela se desligar, porque ela quer estar ali, mas ela não tem condição de fazer essa entrega. Então, cabe a você, como gestor, buscar com ela construir uns primeiros passos nesse caminho. Né? Indicar leituras, cursos, formações, terapia às vezes e outras metodologias, formas de chegar, né, no objetivo de desenvolver aquelas competências. Dando esses primeiros passos, também esse grupo terá que se desligar. Há um outro grupo, que é o grupo que você observa que tem já, alguns têm, às vezes até excede, né? Aí é um outro risco também.
Excedeu muito aquelas competências, você tem que ajudar essa pessoa com um desafio razoável, algo que instigue ela novamente, porque ela precisa, todos nós precisamos de desafios para fazer a nossa melhor entrega. Se as coisas estão muito sem graça, são muito comuns, estão muito dentro da nossa zona de conforto, dificilmente o nosso melhor surge. Então, você daí como gestora, como líder, deve ser capaz de estabelecer esse desafio, instigar essa pessoa ou até conduzi-la a uma outra atividade onde ela vai realmente, de fato, se sentir instigada. Aí vem o outro grupo que tem condição de se desenvolver as competências, às vezes até já tem muitas delas, algumas, é um refino, e aí cabe novamente a você, continuamente dar feedback positivo, corretivo, conduzir reflexões, ter conversas de monitoramento, fazer perguntas, de forma a ir avaliando o crescimento, o desenvolvimento dessas pessoas. Elas vão precisar de você nesse sentido, de acompanhar se os resultados gerados estão condizentes com aquele investimento, com o avanço da construção daquelas competências. E aí, muitas vão se desenvolver e você vai ver o surgimento de novos líderes, o que é fantástico, porque com isso toda a organização se fortalece, toda a empresa, o negócio se fortalece. Os negócios precisam de muitos líderes, todas as atividades humanas precisam de muitos líderes. E aí você começa a ver que o negócio vai conseguir realmente crescer, porque não é mais só você. Há pessoas que estão conseguindo atrelar seu propósito de vida, aquela atividade que elas estão fazendo, estão se desenvolvendo, estão revendo suas crenças, seus valores estão alinhados àquela atividade e elas vão conseguir segurar o próprio negócio ou o projeto se algo acontecer com você. Por muito tempo, por pouco tempo, não importa, ali você tem mais pilares sendo forjados. Mas há um outro grupo ainda que você vai dar feedbacks, você vai investir, você vai ver até o desenvolvimento, às vezes, de algumas novas competências, mas estranhamente essas pessoas não realmente se comprometem. Você vai ver que muitas vezes você vai passar atividades ou quando você precisar delas, elas vão dizer que não entenderam direito, elas vão escapar. É como se estivessem sempre deslizando. Na verdade, elas não agarraram aquilo para elas. Apesar de verbalizar que há um interesse, que o objetivo é compatível, e às vezes até é mesmo, elas gostariam de deixar um legado naquela direção do seu projeto ou negócio. Elas conseguem aprender, desenvolver e fazem entregas razoáveis. E às vezes é um razoável bem na média, às vezes um pouco superior, mas elas não agarram a coisa. Você sente que ali falta alguma coisa em relação a comprometimento e engajamento. E aí você vai ficar se perguntando por quê, Por que isso acontece? E aqui já cabe a gente assim, refletir também, Ver que o dar de si, que é o servir, ele quer resultado. Ele precisa e o resultado essencial é a mudança. Não tem como a gente transformar a vida de ninguém. Mas se você investe seu tempo, sua energia, você quer ver que o outro também está se desenvolvendo. E que se algo acontecer com você, ainda mais nos nossos negócios, nos nossos projetos, que mais pessoas dentro da equipe irão conseguir assumir aquilo e tocar adiante. Essas pessoas não fazem. E não fazem, não é por falta de competência ou porque suas crenças a agarram. Tem a ver mais com seus valores. Alguns de nós, quase todos nós, na infância os pais giram ao nosso redor, as coisas acontecem de acordo a nos satisfazer fisicamente, emocionalmente. Para a maior parte de nós, só por nós termos sobrevivido, isso minimamente foi alcançado. E por vezes isso cria em nós um hábito. O mundo está correto quando me serve, quando me atende. E não está correto quando eu tenho que dar de mim.
quando eu tenho que servir. Atividades como casamento, ter filhos, né? Às vezes coordenar grupos voluntariados, nos ajudam muito a sair de nós e ir para o outro. Esse movimento, ele só acontece na fase adulta, maior parte das vezes, né? E então a gente leva um tempo longo criando um hábito. Esse, eu sou o centro do universo. Para depois buscar reverter esse cenário. Tem pessoas que chegam na fase adulta e, apesar de ter experimentado algumas dessas situações, mantêm a mesma perspectiva. Então, elas têm dificuldade em dar. Elas acham ótimo estar nesse espaço, porque tem um propósito, elas sentem que elas têm uma direção, é um ambiente muito produtivo, as pessoas buscam construir vínculos de confiança, umas dão suporte à outra e elas acham muito bom receber esse suporte. Elas acham muito bom estar nesse ambiente. Mas daí para se ir além, sabe, dar aquele passo a mais, né? Aquele esforço um pouco. Aí não, calma. Você está entrando naquilo que sou eu. Eu não vou querer dar um pouco mais. Essas pessoas é que é importante a gente ficar monitorando, porque elas podem acabar contaminando as demais. Então aqui você tem que olhar, mas né, o quanto que essa pessoa realmente quer agregar. O quanto que ela está disposta, porque numa equipe a gente precisa de todos os elementos, todos que se comprometam. E muitas vezes é mais difícil a gente conseguir captar essa pessoa porque elas costumam ser bastante silenciosas, né? Que nem eu disse agora, elas estão satisfeitas de estar ali. Elas se sentem servidas. Aquele espaço é bom para elas. Aí vamos fazer um raciocínio agora similar, né? Trazer uma outra perspectiva em relação à nossa conversa. Há pouco, eu tenho visto mais, há pouco não tenho visto, e acredito que vocês também, muitas pessoas comentando que é muito importante no nosso ambiente, no nosso dia a dia, a gente está cercado de pessoas que nos inspiram, né? Pessoas que têm, sei lá, uma condição de vida, um estilo de vida que nos encanta. A gente deve procurar se aproximar delas. Elas são competentes em alguma coisa que a gente quer desenvolver. É importante se aproximar delas. Ela tem uma visão positiva da vida. E aí é importante a gente se aproximar delas. Ou elas são muito ricas, né? E aí eu acho que isso é importante na minha vida. É importante me aproximar delas. Alguma coisa errada em relação a isso? Não, de jeito nenhum. A gente aprende muito por modelagem, por esses modelos. Que legal a gente estar próximo deles. Mas o que eles esperam de nós? Essa pergunta é curiosa. Porque do mesmo jeito que às vezes, não, eu quero me afastar de todo mundo que não, né, não me atende. Mas como será que essas pessoas olham para nós? Será que elas olham da mesma forma? Né? Então talvez cortar tudo aquilo que é muito negativo não elimina a negatividade em mim. Muitas vezes a gente tem familiares, amigos de longa data, né, queridos, que têm esse olhar assim meio pessimista em relação ao mundo, né? Ou são mais agressivos nas suas relações. Enfim, não são pessoas às quais queremos nos tornar. Aí a gente simplesmente corta. O que você espera? Porque às vezes essa pessoa, ela não quer mudar. Aí realmente ela não tem valores importantes para estar com você. Mas às vezes elas querem mudar. Elas olham para você e você as inspira. Você é aquela pessoa que você está buscando uma similar, sabe? É você. E aí a gente acaba tendo aquilo que a gente dá. Como você vai tratá-las? Novamente é interessante a nossa primeira conversa. Observe e ajude a refletir sobre seus valores, né? Primeiro seus objetivos e propósitos. Depois, como ela pode desenvolver em termos de competência. Por fim, né, as crenças e os valores que acabam, né, são graus mais profundos na nossa psique, mas que impactam totalmente a nossa forma de ver o mundo e os comportamentos que desenvolvemos e temos.
E lembre-se, assim como a gente se aproxima dessas pessoas que são modelos para nós, eles querem ver em nós mudanças. Eles querem ver o quanto que a gente consegue se comprometer também desenvolvendo o que muitos chamam de generosidade, que é a capacidade de dar de si, de servir. E a gente serve não a todos, a gente serve àqueles que querem mudar, que querem aprender, que de alguma forma compartilham valores parecidos conosco, né, com os mesmos que a gente carrega. Não houve, né, nem Jesus, nem Buda, nem, sei lá, os grandes, né, profetas do passado, do presente, não, que veio e falou, irei salvá-los, né? Normalmente eles falam que eles são um caminho, que eles deixam um exemplo, que eles são uma árvore que a gente pode procurar se conectar com ela. Mas se a gente não dá frutos, né? E é muito interessante que tem algumas dessas linhagens, né, desses ensinamentos que falam que mesmo esses seres de tanta luz, de tanto amor, podem encerrar uma relação com algum de seus aprendizes. Ou seja, no fundo, ninguém salva ninguém. E é importante daí a gente dar espaço na nossa equipe, na nossa vida pessoal, para que as pessoas possam, né, e muitas vezes elas se incomodam para mudar, ou elas só mudam quando estão incomodadas. Então é importante também dar a liberdade para que esse incômodo ocorra. Na verdade, é dar espaço para que esse incômodo ocorra. A gente fica às vezes tão preocupado em servir, que a gente se torna refém do outro. Isso não faz bem nem para ele, nem para nós. Por isso muitos dizem, não contrate alguém que você não possa demitir. E aí torna-se tão desafiador para a gente ter famílias dentro dos negócios, familiares, pessoas muito amigas que a gente quer tão bem que a gente se sente responsável totalmente por elas. Cada um de nós é responsável por si. E aí faz muita diferença quando eu permito que o outro se assuma um pouco mais. Essa era a conversa, né? Então, servir sim, ser refém, não. Espero que tenham gostado, deixem aí seus comentários. Até a próxima!